1 João, capítulo 5, verso 21, que aliás é um versículo curto, e é nele que nós vamos nos ater para o ensino desta oportunidade. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Só isso. Vamos repetir, todos nós? 1, 2, 3. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Mais alto, mais uma vez. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Senhor Deus, Pai, fala conosco, ó excelso benfeitor, fala conosco neste culto, envia a tua palavra do céu, teu maná, envia o trigo do céu para nos fortalecer, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra ilumina os nossos caminhos, a tua palavra nos ensina de tal modo que nós vencemos o maligno, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra lava os nossos corações, porque a tua palavra é água, santificando-a pela lavagem da água que é a palavra. Efésios 5, 26, purifica-nos pela tua palavra, os nossos atos, as nossas obras, as nossas atitudes, a nossa forma de ver as coisas. Ó Criador bendito, que tu mandes a tua palavra, porque somente a tua palavra é vitamina para as nossas almas. Os nossos corpos precisam de vitaminas, de proteínas. Nosso corpo, nosso organismo necessitam estar hidratados. Da mesma maneira, nossa alma precisa de proteínas. O nosso homem interior precisa de vitaminas. Nós precisamos estar hidratados para vencer as lutas desta vida, para vencer a luta contra o mal, para estarmos na guerra, no combate da fé e do amor. E somente nós temos tais vitaminas, tais hidratação, através da tua palavra. A tua palavra, la cantanave, a soramalai, a tua palavra é a força de nossas vidas neste mundo de horror, neste mundo de trevas, onde o mal é chamado de bem, o bem é chamado de mal, o amargo é chamado de doce, o doce é chamado de amargo, a luz é chamada de trevas, as trevas são chamadas de luz. Somente a tua palavra pode nos valer, somente a tua palavra é o nosso acalento, somente a tua palavra é o nosso amparo. Ó Pai eterno, manda a tua palavra, porque nós queremos seguir as tuas pisaduras, ó meigo nazareno. Amém. E amém, Senhor Jesus. Podei-vos assentar. Aleluia. Glória a Deus, bem alegres, vamos lá, bem alegres, vamos lá, irmãos. Glória a Deus. O apóstolo João está falando aqui acerca dos ídolos, acerca da idolatria. Idolatria é tudo aquilo que toma o primeiro lugar de Deus no coração do homem. A isso dá-se o nome de idolatria, dois vocábulos gregos, eidolon e latria, né? Significa adoração a ídolos. Então, uma imagem de escultura é uma idolatria, um terço é uma idolatria, um escapulário é uma idolatria, ter um santinho em casa, a ele prestar culto, devoção, é uma idolatria. É uma idolatria, é clamar a um ídolo em cima de um altar, crendo que ele faz mediação, porque na verdade ele está sendo o alento, ele está sendo o socorro de pessoas, quando a Bíblia diz que os ídolos são inúteis. Quando a palavra de Deus diz que confundidos e envergonhados ficarão os que confiam nas imagens de escultura. Isaías capítulo 42, o verso 17. Deus não dá a sua glória a nada de madeira, de gesso. Deus não dá a sua glória a algo mudo. Não.
Deus não dá sua glória a algo palpável, a algo tangível. Não. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. O meu louvor eu não darei a outrem, e a minha glória eu não darei às imagens de escultura. Deus não dá. Por conta disso, Salmo 115, do verso 4 a 8, vai dizer que os ídolos têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm pés, mas não andam. Têm mãos, mas não apalpam. Têm nariz, mas não sentem cheiro. E nem som algum sai de suas gargantas. E a palavra vai dizer que o idólatra se torna como um ídolo. Aquele que está adorando um ídolo, prestando culto, veneração a algo produzido por mãos de homens. A Bíblia diz que tal pessoa se torna igual àquele ídolo, igual. Ou seja, ela não contempla a glória de Deus. Ela não sente o bom cheiro de Cristo, da sua garganta não saem os louvores verdadeiros ao Deus de Israel, porque Deus não divide a glória dele com outro. Os pés não andam conforme a vontade de Deus, na vereda que Deus preparou, no caminho da justiça, aleluia! As mãos não estão conforme a vontade de Deus, porque não tocam naquilo que devem tocar, na lei para meditar a verdade, na Bíblia para meditar o caminho reto, puro e verdadeiro para que possa trilhar. Então, espiritualmente, o idólatra é mudo, é surdo, é cego, é paralítico, não sente cheiro, assim é o idólatra. E o apóstolo João está dizendo: guardai-vos dos... Esse é um dos sentidos. É um dos sentidos de idolatria que nós conhecemos muito bem, que nós sabemos muito bem. Um dos significados, segundo a palavra, do que é idolatria. E para eu concluir, Salmo 97, verso 7. Confundidos sejam todos os que servem as imagens de escultura, que se gloriam de seus ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Ou seja, diante do Senhor, até os deuses se prostram. Porque a glória, o poder só pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quantos creem, levantem as mãos e adorem ao Senhor. Celebrem a Jesus Nazareno, ao trino, ao trino Deus, palmas com glória, aleluia. Oh, glória a Deus. Só que além desse sentido de idolatria, nós temos um sentido amplo. No conceito teológico, nós temos um conceito mais amplo, mais vasto do que significa a idolatria. O nosso Deus, ele deve ter primazia em nossas vidas. O Senhor deve possuir o primeiro lugar na minha vida. O primeiro lugar dos meus pensamentos pertence ao Senhor. As minhas forças, em primeiro lugar, devem ser para o Senhor. A minha gratidão, em primeiro lugar, pertence ao excelso Criador, ao Deus da Bíblia, ao Deus Todo-Poderoso. Tudo em nós, em primeiro lugar, deve bendizer ao Senhor. Salmo 103, versículo 1 e versículo 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades, e é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Quem sara é o Senhor. Quem faz com que você esteja vivo, o Senhor.
Quem me deu respiração? O Senhor. Se não fosse o Senhor, eu e você estaríamos na cova, na sepultura. Mas você está de pé, eu estou em pé, porque a misericórdia do Senhor permanece para sempre, porque Ele é bom e a sua benignidade é de geração a geração. As curas, as bênçãos são oriundas do Senhor. Então nós devemos saber que o primeiro lugar pertence a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 29 e 30. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, aleluia! Esse é o primeiro mandamento. O nosso amor a Jesus deve estar além de nosso espírito, além de nossa alma, além de nosso entendimento e além de nossas forças. Por Jesus, nós devemos fazer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre além. Ele deve estar em primeiro lugar. Se ele não estiver em primeiro lugar, é idolatria. Colocou um filho em primeiro lugar e dá mais tempo para o filho do que para o próprio Cristo, para as próprias coisas de Deus, é idolatria. Eu coloquei minha gravata em primeiro lugar na minha vida, é uma idolatria. Tudo que é colocado em primeiro lugar, tirando suas forças, tomando seu espírito, sua alma, tomando seu entendimento, além da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é idolatria, é um ídolo. Nada pode tomar o primeiro lugar da nossa fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Esse é um conceito amplo do que é idolatria. E eu não me demorarei, mas o que eu quero dizer aqui para os irmãos? Eu quero dizer aos irmãos que sempre na história da igreja cristã, como Deus orientou o seu povo no Antigo Testamento, sempre maquiagens e joias foram tidas como idolatria na palavra de Deus. Sempre. E ultimamente, maquiagens e joias que, assim, bijuteria seria mais popular hoje em dia, são tipos de idolatrias modernas na sociedade. E esse versículo tão pequeno, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, entra nisso também. Porque eu falei, o conceito de idolatria, ele não é só a Virgem de Lourdes. Ele não é só a Virgem de Guadalupe. Ele não é só a Virgem do Bom Parto. Não, é um conceito amplo. Nada pode tirar o primeiro lugar de Deus na minha vida. Nada. Nem essa gravata azul pode. Nem essa garrafa azulzinha pode. Se tirar, eu tenho de quebrá-la, porque ela é um ídolo na minha vida. E a ordem de Deus é para destruir os ídolos. A ordem divina em Deuteronômio capítulo 7, versículo 5 é para destruir os altares, porque o Senhor Deus é o único Deus. E por que maquiagens, bijuterias, joias são ídolos modernos nas vidas das mulheres? Isto também está vindo para os homens, porque antigamente, no Antigo Egito, os homens também se maquiavam. 3.000 anos antes de Cristo, quando o Egito era um império mundial, o costume de se maquiar, o costume de usar cosméticos não era somente destinado às mulheres. Os homens também se maquiavam. Chamava primeira cor, a primeira tintura, primeira maquiagem, chamava col. Grite assim comigo, col. Mais alto. Mais alto. Col.
Qual era a primeira maquiagem produzida no Egito? Verde metálico, cinza, roxo. E com ela, com esse pó, com essa maquiagem, se pintavam os olhos, pintavam a bochecha, pintavam partes do corpo. E os homens também se maquiavam. E sempre joias e bijuterias, maquiagens tem a ver com os ídolos. Por quê? Em todas as nações pagãs onde o cristianismo chegou, sempre os sacerdotes das religiões pagãs, sempre aqueles que recebiam espíritos das religiões pagãs, eles tinham o costume de usar colares, colocar largador, colocar pregos enfiados no nariz, uma boca com um disco assim, em todos. Vocês podem reparar que até mesmo nas religiões africanas, que aqui tem muitas, muitos seguidores. Lembre-se das mães de santo, as Ialorixás. Elas são todas pintadas, podem lembrar. Os colares, verdes, azuis, preto e vermelho, pulseiras, brincões na orelha. Porque sempre isso teve a ver com os pagãos e nunca com o Deus dos céus. Deus nunca mandou uma mulher se pintar. Deus nunca mandou a mulher colocar brincos. E quando eu digo bijuteria, joia, envolve tudo. Envolve anel, pulseira, gargantilha, manilha, colar, tornozeleira. Quando eu digo maquiagem, também é amplo. Rímel, batom, esmalte, seja incolor, seja com cor, seja a tintura do cabelo, nunca. E os primeiros cristãos não tinham tal comportamento, porque eles sabiam que a vontade de Deus nunca foi uma mulher se pintar. Hoje em dia, como tudo está de ponta cabeça, um homem se pintar. Dá um glória a Deus? Porque sempre isso representava a idolatria. Grite assim comigo, idolatria. Mais uma vez. Só vou dar um exemplo. A Bíblia diz que Jacó, quando Jacó trabalhou em casa de Labão, Jacó ele trabalhou 7 anos por Raquel, e Labão, pai de Raquel, falou: não, você vai ter que trabalhar mais 7, porque eu vou dar Leia para você, Leia ou Lia, dependendo das traduções. Eu darei Leia, vai ter que trabalhar mais 7 por Raquel. Então ele trabalha 14 anos. E a Bíblia nos diz que quando ele foi embora, Labão era idólatra, ele tinha ídolos, guardava ídolos. E as filhas dele, Leia e Raquel também, aprenderam tal idolatria. E como elas não conheciam de verdade para seguir, para obedecer, porque não adianta dizer eu conheço a Deus e não obedeço a palavra de Deus. 8:47 de João. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso muitos não são de Deus, porque não ouvem a palavra de Deus. Em Lucas 6, Jesus falou: muitos dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Quantos aí estão dizendo, eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu sou batizado, mas não fazem o que Deus manda? Então não servem a Deus de verdade. Aquele que ama Jesus, ele guarda as palavras de Jesus. Aquele que é discípulo de Jesus, mesmo, meu Deus, mas eu não concordo com isso, está me tocando. Mas ele fala, eu vou aceitar, eu vou me libertar, eu vou entrar na porta estreita, calabachai, porque esta é a vontade do Senhor. E quem sou eu para contender com o oleiro? Com o oleiro, aleluia! Exaltem o Senhor, exaltem o Senhor. Quem somos nós para contendermos com nosso Senhor? Isaías 45, verso 9, ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre os cacos de barro. Está contendendo, não, tem que aceitar.
e Raquel e Leia não obedeciam ao Senhor. Não estou dizendo que estavam com ídolos. E nosso Deus abomina a idolatria. Deus, ele nunca aceitou a associação com outros deuses, nunca. Deus chega a falar, Abacuque 2, 18, 19, ai daquele que diz à pedra muda, acorda. Ai daquele que diz ao ídolo mudo, desperta. Deus fala, ai, Deus sempre lançou sentenças contra os idólatras. Ai é dor. Deus nunca aceitou o pecado de idolatria. E a Bíblia nos diz que Jacó, ele mandou a sua família se libertar dos seus ídolos e mandou suas mulheres, aquelas também que estavam seguindo, todas se libertarem dos brincos que estavam nas orelhas, todas, porque tudo isso tinha a ver com os ídolos que elas seguiam. A própria Bíblia da CPAD, de aplicação pessoal, mostra na nota de rodapé deste capítulo que os adornos delas tinham a ver com os seus ídolos. Então toda espécie de adorno, esses enfeites, eles são oriundos do paganismo, da idolatria. Ah, mas hoje em dia não tem nada a ver. De onde veio? Onde que você lê aqui que Deus está mandando alguém colocar isso? Na verdade, Deus mandava tirar. Gênesis capítulo 35, versículo 2 ao verso 5. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao nosso Deus, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tinha andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Dá um glória a Deus, irmãos. Está vendo aí? Eles tiraram os deuses estranhos e as arrecadas. O que é arrecada? Brinco de argola, metálico. Tiraram as arrecadas das orelhas. Quando as mulheres tiraram os ídolos, junto com o quê? Com os brincos. A Bíblia diz que o terror de Deus desceu. Para Deus se manifestar, tem de abandonar os adornos do paganismo. Para a glória de Deus descer, tem que quebrar a bijuteria, irmã. Tem que quebrar a joia. Se você quer ver o terror de Deus na sua vida, se você quer obedecer o Deus de Israel, quebra os adornos, quebra as arrecadas pelo poder de Deus, que o terror de Deus se manifestará. Podem glorificar o Senhor. Oh glória a Deus. Aleluia, dá glória a Deus. Quem dá glória? Glória a Deus. Vamos mais um exemplo. A Bíblia nos diz que aquelas nações que estavam em volta de Israel, porque todas as nações que estavam em volta de Israel tinham maus costumes. E muitas vezes Deus falou que não era para o seu povo andar segundo os costumes daquelas nações. Deuteronômio 18, verso 9, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Aquelas nações tinham costumes que não eram adequados ao povo escolhido por Yahvé. Por isso que Levítico, nele você encontra muitas leis. Porque entre os pagãos,
os cananeus, jebuseus, ferezeus, amorreus, filisteus, heteus e tantos outros povos. O incesto era normal, a bestialidade, zoofilia era normal, lesbianismo, homossexualismo era normal, tatuagem, piercing eram normais, culto aos mortos, dar os filhos para serem mortos em fogueiras a falsos deuses era uma prática normal. E maquiagem e joia para eles também era normal. Porque isso aí não veio do povo de Deus. Eu falei para vocês que lá no Egito tinha um pó chamado col. Eram os pagãos. E aquelas nações à volta de Israel também tinham tal costume. Baal, todos os sacerdotes de Baal, da deusa Azerá, os seus sacerdotes, as suas sacerdotisas, tinham o costume também de andarem todas enfeitadas, porque elas eram as sacerdotisas, as representantes da religião. E elas andavam assim. E Deus, ele falou contra. Por isso que quando Jezabel se casou com Acabe, Jezabel era uma princesa, filha do rei Etibaal. Ela levou consigo, 1 Reis 18, 19, 850 falsos profetas. 450 profetas e 400 profetisas, mulheres que tomavam conta do culto ao deus falso Baal, que era deus dos cananeus, da chuva, da tempestade. E o costume, quando Jezabel chega lá, a Bíblia nos diz, depois que ela já tinha feito tanto erro, depois que ela já tinha matado Nabote e feito tantas coisas malignas, Elias matou os falsos profetas que ela levou, Elias se escondeu, depois Elias subiu ao céu num redemoinho, levado por uma carruagem de fogo. A palavra de Deus nos diz que ela se pinta, ela pinta as unhas, ela pinta o rosto, ela pinta os olhos, porque ela queria seduzir Jeú. E Jeú falou para os eunucos: vocês são a meu favor? Lança essa maldita da janela. Lança essa maldita. E a Bíblia diz que eles empurraram da janela, porque Elias falou que os cães iam lamber o sangue dela. Porque ela estava destruindo o povo de Deus, levantando ídolos que Deus não aceita, que Deus não tolera. E a Bíblia nos diz que os cães eram carniceiros. Segundo Reis, capítulo 9, do 30 ao 35. Os cães comeram tudo, mas não comeram palmas das mãos. As mãos que ela matou os profetas. Com as mãos que ela se pintou, seduziu tantos. Nem os cães quiseram comer. Representavam imundícia. E quem levou esses hábitos para lá? De Baal, de pintura, de maquiagem? Ela também. Ela levou 400 profetisas para lá e 450 falsos profetas. Foi um verdadeiro culto a um falso Deus, aos falsos deuses. E lá em Oséias, capítulo 2, versículo 13. E sobre ela visitarei os dias de Baal. Que os dias de Baal, os dias em que Jezabel implantou o culto ao falso Deus Baal no meio do povo de Deus. Esses são os dias de Baal. E Deus usa o profeta Oséias. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso e se adornou de seus pendentes e de suas gargantilhas. E andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Está vendo? Nos dias de Baal, as mulheres passaram a se enfeitar de pendentes, de gargantilhas, de joias.
E através disso também elas usavam tais meios para a sedução. E Deus falou: mas de mim se esqueceram. Então, mais uma vez estou dizendo, quem implementou tal coisa em Israel foram nações pagãs. Costumes que não eram do povo lavado, do povo remido pela palavra do Senhor. Então, tudo isso que mulheres usam, que jovens usam, que moças usam, fazem parte inteiramente de doutrinas pagãs. Não é da vontade de Deus. Dá glória a Deus. E no Novo Testamento o Senhor continua proibindo. No Novo Testamento o Senhor continua falando. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus 3 anos, aprendeu com ele, era uma das colunas, um dos 3 líderes da igreja cristã. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Tiago, Pedro e João. Pedro era um dos 3 líderes principais da igreja primitiva. E o que foi que Pedro escreveu? 1 Pedro capítulo 3, versículo 2 e 3. Considerando a vossa vida casta, em temor, casta aqui limpa, em santidade, apartada do pecado, dos costumes que não fazem parte da vontade do Senhor. O enfeite das mulheres, enfeite delas, não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem no luxo, na compostura dos vestidos. Deus está falando aqui, o enfeite não seja. Entenda, Deus não está dizendo, use com moderação, pode passar só um pouco assim no rosto, só um batom rosa, não passa vermelhão, passa rosinha. Deus está falando assim, não seja. O Senhor não está dizendo aqui, use um pouco, não brinco, não põe grandão, que o grandão é pecado. Põe um pequenininho de uma florezinha assim, mas Deus está falando assim, o enfeite não seja, aleluia, não seja. Não, mas a unha, pode, não deixa grandona demais, deixa só um pouco grande e pinta. Deus está falando, não seja. Se eu chego para o Tiago e falo, Tiago, não seja militar. Maria, se eu digo ao seu filho, não seja militar, ele pode ser um pouco de militar? O que você entende? Não seja militar. Que você tem que exercer a carreira de militar ou não? Não. Não. Elaine, não seja professora. A irmã pode ser, mas eu vou ficar só um pouco sendo professora e eu saio. Pode? Não. Aqui está dizendo, o enfeite não seja. Não é costume pagão. O seu corpo, irmã, é templo do Espírito Santo. Seu corpo é templo, quem habita em seu corpo é o Espírito de Deus, é morada dele, é santuário dele. O seu corpo resplandece a glória divina. Da glória, da glória, da glória. Ori canta la bassúria. Já estou acabando. O apóstolo Paulo também falou. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas se ataviem como convém. É isso que ele quer dizer, como convém. As mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Porque a maneira que você se porta, a maneira que você se veste, é a maneira que você está professando para o mundo como você serve a Deus. A sua luz é para brilhar, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. 2,15 de Filipenses, nós devemos brilhar como astros neste mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, devemos ser santos, separados do pecado em
toda a nossa maneira de viver, toda. E aqui não está, mas então vão andar feia. Não, que as mulheres se ataviem. Pô, se arrume. Aqui está mandando se ataviar, se arrumar, andar bela. Vocês são feituras de Deus. Foram criadas pelos dedos de Deus. Então aqui está mandando se atavie, ou seja, se arrume, mas conforme a palavra manda. Olha aqui, traje honesto, com pudor. Nunca apertado, nunca agarrado, nunca curto, nunca sem manga. Olha mais. Com modéstia, nunca com vaidade. Modéstia é ausência de vaidade. Não com trança. Então não posso fazer uma trança, não. As tranças aqui eram tranças com pérolas que as mulheres colocavam no cabelo. Elas faziam a trança e colocavam moedas de ouro, anéis de ouro. Era uma moda daqueles dias. E Deus falou que até esse tipo de trança, cheia de argolas, cheia de anéis, cheias de moedas, as tranças, as mulheres não podiam ter. Ou com ouro, aqui, as bijuterias, as joias, não é para ter esse ouro. Oh, glória a Deus, aleluia! Ou pérola, você gosta do colar de pérola, né? Tinha irmã que gostava do colar de pérola. Mas como convém, há mulheres que fazem profissão de servir a Deus como convém. A irmã é lavada pelo sangue da cruz. A irmã é lavada pelo sangue de Jesus. Então aqui está a vontade de Deus. O seu corpo, o meu corpo, os nossos corpos são templos, moradas, santuários do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não tem nada a ver. Por dentro eu estou limpo, mas a Bíblia está mandando glorificar a Deus no corpo e no espírito. Tem de glorificar a Deus por dentro e por fora. Não adianta ter um coração bom, mas o corpo que é templo do Espírito Santo, que é para brilhar, que é para fazer a diferença acontecer, está com objetos, com utensílios, com enfeites, com adornos, com adereços, com aparatos de deuses que o Senhor da Bíblia condenou. A maquiagem não é para você, irmã. A joia, a bijuteria não é para você. Isso aí para sacerdotisas do paganismo, para pessoas que estão debaixo de falsos deuses, como Jezabel trouxe o culto ao deus falso Baal e Azerá para o povo de Deus. Como Raquel, como Leia, estavam cheias de argolas, porque estavam debaixo da idolatria. Você não está debaixo da idolatria. Você foi convertida dos ídolos para o Deus vivo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. O Senhor nos converteu dos ídolos para o Deus verdadeiro. Hoje você serve o Deus verdadeiro. E te caramassurikai, aleluia. Pode dar glória a Deus. E você pode reparar, repare, você vê que sempre o paganismo teve os adornos e a maquiagem em alto grau. Pode reparar, tribos onde o evangelho, quando o evangelho chega, lembre-se aí, você já deve ter visto alguma. Pense fotografias que você já viu, como que eram os nativos daquela tribo. Cheio de osso de javali pelo corpo, cheio de tatuagem pelo corpo, cheio de pintura de barro. Colocam ossos na orelha assim, furam a boca, cheia de colar. Temos mulheres que colocam argolas no pescoço, cada ano o pescoço vai ficando enorme assim, depois não podem mais tirar, senão o pescoço quebra. Pode reparar, isso aí sempre foi coisa do mal, sempre foi coisa do inimigo. Porque Deus não fez seu corpo para andar assim. E eu quero dizer que isso não é doutrina do homem, é doutrina de Deus. Porque até a própria igreja católica, você pode reparar que uma freira não se pinta. Ela está no convento lá, está separada,
mas elas não se pintam. Porque elas falam assim, nós fizemos o voto, somos esposas de Jesus. E elas entendem que uma esposa de Jesus não podem andar com adornos deste mundo. E as crentes aí ficam falando tanto, tem que converter. Mas as crentes piores do que as freiras. Pior. A cara cheia de botox, cheia de plástica, parece um boneco. Nem mexe mais nada, né? Pior do que as freiras, porque está escrito na palavra que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aleluia! Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Lucas 16, verso 8. Palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus. E só para eu encerrar, daqui a última palavra, para você ter ideia que isso faz parte da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a santificação, e a santificação é espírito, alma espírito, alma é só o corpo, é só o espírito, é só a alma. A santificação é tríplice. Como ela é? Espírito, só você lembrar como é que é o 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Aleluia! Que delícia! Que hino tremendo! Ori canta lá! Ete calarabasaracai! Ora candaralabasarabalacai! Ori canta labassi! Ora lamassuri canda labassuricai! Oh, glória a Deus! E o que pensa o nosso Senhor acerca das joias? Como é que a igreja primitiva lidava com isso? Porque os primeiros cristãos estavam mais perto dos apóstolos e do Senhor do que nós. Nós estamos 2000 anos de distância. Agora os primeiros cristãos não. Estavam 100 anos, 200 anos, 300 anos. Como será que eles andavam? É isso que eu quero dizer, que a igreja tinha esse comportamento. Por exemplo, a respeito das joias, no ano 250 depois de Cristo, há 250 anos, hein? Cipriano, um cristão, um pai da igreja, ele escreveu: as joias, os enfeites e os artigos de beleza não são apropriados para as servas de Deus, mas somente para mulheres sem modéstia. E aí agora, esse monte de pastores hoje vão falar contra os primeiros cristãos? Aqui, eles andavam assim. Quem mudou? Foram eles ou fomos nós? Pense aí. As joias, os enfeites e os artigos de beleza não são apropriados para nenhuma serva de Deus. Ponto final. A não ser para mulheres sem modéstias. Clemente de Alexandria, no ano 195 depois de Cristo, escreveu que não se perfurem contra a natureza as orelhas das mulheres para pendurar argolas e pendentes. Não é lícito. Aí, os primeiros cristãos. As primeiras crentes não tinham brinco, não tinham colar, não tinham unha pintada, não pintavam o cabelo, não pintavam os olhos. As primeiras crentes. E elas estavam mais perto dos apóstolos. Na verdade, está acontecendo isso devido a uma apostasia no meio do cristianismo. O Espírito Santo já tinha dito, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Vamos mais, para eu encerrar, os cosméticos, né? Maquiagens. Como andavam as primeiras cristãs?
Clemente de Alexandria, no ano 195 depois de Cristo. Que pensa Deus da beleza artificial quando condena todo tipo de engano? Olha aí. O que pensa Deus da beleza artificial quando condena todo tipo de engano? Ele está dizendo aqui que é engano. Esse botox aí é engano, não quer aceitar a realidade. Não quer aceitar. O cabelo está branco, está ficando branco, está pintando, não quer aceitar a realidade. Você está enganando, é um engano, é um tipo de engano. Entenda que a maquiagem é um tipo de engano, é uma beleza artificial. Quando chega no espelho, passa um tempo, a própria pessoa não se conhece. Porque está mentindo, está enganando. Para que enganar? Para que mentir? A nossa vida é passageira mesmo. Hoje eu tenho esse rosto, daqui a 10 anos, 20, eu não tenho mais. Como que eu não quero aceitar? É o curso da nossa vida. Eu não estou dizendo para ninguém andar desleixado todo, mas eu não posso atentar contra a realidade. Eu não posso enganar. Isso que diziam os primeiros cristãos. Olha mais, Clemente de Alexandria, ano 195. Porque rivalizam com Deus e se esforçam em opor-se a Ele. Esses ímpios, não eram crentes não, hein? Olha o que eles estão falando. Esses ímpios que mudam a cor do cabelo. Isso é o pastor Johnny. Isso é coisa do pastor Johnny. Olha aqui, no ano 195 depois de Cristo. Você aceita a palavra de Deus? Tá, eles estavam dentro da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Dá glória a Deus. Há muita experiência é a coroa dos anciãos, diz a Escritura. E os cabelos brancos são flores da experiência. Aqueles em mudança desonram o privilégio de sua idade, removendo os cabelos brancos. Será a igreja primitiva. Os cristãos primitivos que a gente lê aqui, em Atos, eram assim. E é verdade que a gente leu em Pedro, a gente leu aqui em Timóteo. Lemos ou não lemos, irmãos? Lemos ou não lemos? Os primeiros cristãos falavam que todo tipo de cosmético, todo tipo de enfeite, foram os anjos caídos que trouxeram isso para o mundo. Que nós falamos aqui que esses atos foram dos pagãos, os demônios. Eram povos que não conheciam o Deus de Israel. Aqueles anjos que inventaram as joias e outras coisas são assinaladas sob condenação ao castigo da morte. São os mesmos anjos que se precipitaram do céu. Eles concederam peculiarmente às mulheres os meios que servem da ostentação feminina. As joias, as pinturas, os pós pretos que fazem ressaltar as pálpebras, as gargantilhas e as outras coisas. Eles estão dizendo assim que tudo isso, joia, bijuteria, veio dos anjos caídos. Quem são os anjos caídos? Os demônios. Então essa é a igreja primitiva. Quem está errado são aqueles que deixaram as veredas antigas. Para você ter ideia, até o ano 1920, até o fim da Primeira Guerra Mundial, 1918, as pinturas e as maquiagens, joias, bijuterias, na Europa, quem usasse era tida como prostituta, até 1920. De 1920 para cá, na França, inventaram esse novo código de beleza que veio da França e veio do mundo para cá, de lá para cá. Aí agora espalhou, essa apostasia virou. Agora são crentes pintadas, crentes maquiadas, crentes que ficam com raiva quando a gente fala. Pode ficar com raiva, mas eu vou falar até morrer. Não tem base na palavra de Deus.
não tem base na verdade do céu, se querem para a glória, deita esses ídolos fora da sua vida. A maquiagem é um ídolo, a pintura é um ídolo, os enfeites são ídolos, e a Bíblia está dizendo aqui: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém, aleluia. Deus abençoe. Exaltem o Senhor, exaltem o Senhor, ó glória. Oricanta labachuricai. E é um ídolo, porque eu quero acabar, porque isso veio da idolatria, veio dos anjos caídos, e é um ídolo, porque você vê até a dificuldade de se libertar, vê que é um ídolo, né? Às vezes tem pessoas que vêm aqui e acham a igreja uma bênção, gostam da igreja, dos hinos do culto, mas quando a gente toca nessa parte, correm igual o inimigo corre da cruz do Calvário, né? Mas por quê? É um ídolo, é difícil de abandonar, a pessoa não consegue ter uma amarra, é um ídolo! Mas o Senhor vai libertar desses ídolos, que eu creio. Quem crê aqui? Porque a palavra salva, a palavra liberta, a palavra transforma. E Deus está dizendo, chamar minha esposa para orar, Jeremias 6,16. Perguntai pelas veredas antigas e andai por ela. Como eram os crentes antes? Olha aqui como era a igreja primitiva. Olha de onde veio os adereços, os enfeites. Olha de onde veio as maquiagens, as pinturas. E pergunte pelas veredas antigas. E o Senhor diz: e ande por elas. Porque isso que está acontecendo é uma apostasia, é uma idolatria que está crescendo terrivelmente a cada dia. E eu peço às irmãs que estão aqui, se levantem no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Se levantem, irmãs, para ser exemplo. Tem muitas moças, tem muitas menininhas que estão na igreja, muitas pessoas que ainda vão se converter. Nós não podemos deixar esse evangelho maldito crescer. Tem de levantar a mulher de Deus com a palavra da verdade, sábia nas escrituras. Mulheres de oração, mulheres cheias do Espírito Santo, que possam viver a palavra por dentro e por fora, para ser um exemplo até o arrebatamento da igreja.